bem? Giovanni aqui falando. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. E hoje eu trago para vocês esse deck nostálgico que é o deck Toon. Pode ser que atualmente ele não esteja no meta, mas é um deck muito poderoso e muito divertido de se jogar. Começando aqui, eu utilizo 3 cópias do Reino Toon. A condição da carta é que, se você ativá-la, necessariamente precisa banir 3 cartas do topo do seu deck. É a condição da carta. E além disso, ela protege os seus monstros Toons de serem destruídos por batalha ou por cartas de efeito ao banir uma carta do topo do seu deck. Uma excelente carta, precisa ser 3 cópias mesmo. Eu utilizo aqui também 3 cópias do Índice Toon. É uma carta buscador, porque você consegue ativar o Índice Toon e depois buscar um outro e assim por diante. Você pode ativar os 3 no mesmo turno. Utilizo também 3 cópias do Marca Páginas Toon, porque ela protege o campo de ser destruído por efeitos de cartas, ao banir ela do cemitério. E além disso, você consegue buscar uma carta que esteja no texto especificando o mundo Toon, seja monstro, carta mágica, carta armadilha. 3 cópias. Eu adoro essa carta, pois ela consegue roubar um monstro do oponente sem dar alvo, que é a Mão Cômica. E além disso, ela transforma o monstro do oponente em um monstro Toon. E aí você consegue atacá-lo diretamente. 2 cópias é o suficiente para poder rodar o seu deck. Acredito que 3 cópias o deck ia ficar muito pesado. Para poder a gente comprar cartas do nosso deck, dependendo da situação, Destruição da Mão. Essa carta pode ser que ela não seja problemática, dependendo da situação. Mas assim, perder 2 cartas da sua mão, pois você precisa descartar, você e seu oponente, 2 cartas para poder comprar 2. Então eu utilizo apenas uma cópia dela no deck. Ah, lembrando que nessa versão do meu deck, eu não utilizo aquela carta cara, Pote da Extravagância, e roda muito bem. Continuando, eu utilizo uma transformação campal, só pode utilizar uma cópia dela no deck. Ela busca, obviamente, o Reino Toon. Uma cópia do Goblin Inexperiente. O seu oponente ganha 1000 pontos de vida e você consegue sacar uma carta do seu deck. Eu utilizo 2 cópias da Lei de Arpia Toon. Ela não depende diretamente do Reino Toon para poder ficar em campo. E se você invocá-la e estiver controlando um outro monstro Toon, você pode escolher uma carta mágica ou armadilha que seu oponente controla e destruí-la. 2 cópias. 2 cópias também da Sereia Toon. Excelente carta também, porque você pode fazer invocação especial dela. A única condição é que, se você for atacar o seu oponente, você precisa pagar 500 pontos de vida. Mas é uma excelente carta também. Utilizo também uma cópia do Feiticeiro Mascarado Toon. Eu gosto muito dessa carta, porque se você causar dano ao seu oponente, você consegue, dano de batalha na verdade, você consegue comprar uma carta do seu deck. Uma cópia dele também é essencial, pelo menos para esse deck. Agora, o boss do deck, 3 cópias do Soldado do Lustro Negro Toon. Excelente carta também, porque ele não depende do Reino Toon para ficar em campo. E além disso, uma vez por turno você consegue escolher uma carta do seu oponente e bani-la. Mas aí, se você ativa esse efeito, você não consegue atacar com ele no turno que ativou o efeito. 3 cópias. 2 cópias do Dragão Toon de Olhos Vermelhos. Ótima carta também, pois você consegue invocar, por invocação especial, monstro Toon da sua mão para o campo. E também ele não depende do Reino Toon para ficar em campo.
Agora o nosso querido Mago Negro, 3 cópias também. Você consegue, se ele estiver no campo, você consegue invocar por invocação especial um monstro Toon do seu deck, ou descartar uma carta Toon da sua mão e buscar uma outra carta Toon do seu deck. Inclusive monstro, você consegue também descartar um monstro Toon. 3 cópias. Utilizo 2 cópias para buscar o Dragão Negro de Olhos Vermelhos da Pedra Negra das Lendas. E agora, as defesas do deck, eu utilizo 2 cópias da Maleta Toon. Então, se você controlar o monstro Toon e seu oponente invocar o monstro, você consegue ativá-la e devolver o monstro pro deck. Outra defesa também do deck é o Terror Toon. Essa carta ela depende do Reino Toon, do Mundo Toon e de um monstro Toon para poder ser ativada, pois ela nega tanto efeito de monstro, carta mágica, carta armadilha. Então acho que 2 cópias é perfeito pro deck. Outra defesa é o Golpe Solene. Ótima carta também, porque ele pode negar invocação especial ou um efeito que for ativado. A única condição ruim dela é que você precisa pagar 1.500 pontos de vida, mas não deixa de ser uma carta importante para o deck. Essa carta é um pouquinho perigosa, então dependendo da situação, eu acredito que você precisa que seu oponente termine o turno dele, para você poder começar o seu turno, sacar uma carta do deck e depois ativá-la. Pois se você ativa ela, você compra 2 cartas, é ótimo isso, mas fica 2 turnos sem poder comprar. Então depende muito da situação para você ativá-la. Eu normalmente, se meu oponente não destrói ela, se ela estiver setada no campo, eu espero chegar o meu turno para poder sacar do meu deck e depois ativá-la. Esses foram os monstros, Spell e Trap. Para o Extra Deck, eu utilizo só no caso de urgência. Igual. 2 cópias do Dragão Metálico, aqui de Olhos Vermelhos. XYZ, 2 cópias dele, que comba tanto com o Mago Negro como o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Como eu disse, é só em situação de emergência, porque o deck em si, o deck principal Toon, ele já é muito poderoso. Uma cópia do Dragão Tornado. Você pode fazer ele com a Sereia ou o Mago Mascarado. Dragão Kashikoshi, nome esquisito. Ótima carta também, pois se você destruir um monstro do seu oponente, você pode desassociar uma matéria dessa carta e atacar novamente. É praticamente para finalizar o duelo. Utilizo também o Pecado Malevolente. Você consegue banir um monstro do oponente. E essa carta também rouba um monstro do oponente, que é a Arca. Para o monstro Link do deck também, eu adicionei um Cavaleiro do Pesadelo, Unicórnio. Você consegue devolver uma carta para a mão do oponente. É isso? Isso, é isso mesmo. Decodificador Transmissor. E o Cavaleiro do Pesadelo Fênix, que se essa carta for invocada por invocação Link, você consegue escolher uma carta mágica ou armadilha que seu oponente controla e destruí-la. Bom, pessoal, essa foi a minha versão do deck Toon. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!